Olá, tudo bem? Este é o canal Cidades do Brasil. Hoje nós iremos viajar em uma viagem fascinante pela história do Brasil através das suas ruas mais icônicas. Cada uma dessas vias não é apenas uma passagem urbana, mas um verdadeiro testemunho dos eventos, personagens e transformações que moldaram o nosso país. Vamos explorar a importância histórica de cada uma dessas ruas, descobrir as datas em que surgiram e conhecer os governantes que estavam no poder durante esses períodos marcantes. Prepare-se para conhecer a riqueza cultural e histórica das ruas que contam a história do Brasil. Bom vídeo e bom divertimento. Vamos começar pela a número 1, que é a Rua do Ouvidor do Rio de Janeiro. A Rua do Ouvidor, ela já existia no século XVII, mas tornou-se famosa no século XIX. O governante naquela época do século XIX era o imperador do Brasil, Dom Pedro II. Ele governou o país da década de 1840 até 1889. Às suas províncias existiam vários presidentes que nós podemos dizer que eram governadores, né? Como, por exemplo, Francisco José Furtado. E as suas cidades, né? Tinha um governador que era intendentes, não era superintendentes, eram intendentes municipais. Em segundo lugar, vem a Rua Direita, em São Paulo. A sua inauguração, ela existe desde o século XVI, sendo uma das primeiras vias da cidade. Quem governava naquela época era o imperador Dom Pedro II. E quem dirigia as províncias eram vários presidentes, como por exemplo Bernardo Jacinto da Veiga. E os municípios, quem administravam eram os chamados vereadores e intendentes. Em terceiro lugar, vem a Rua da Carioca, do Rio de Janeiro. Ela foi inaugurada no século XVII, mas se tornou importante no século XIX. O governante daquela época era o imperador Dom Pedro II. Quem governava as cidades era o Francisco de José Furtado. E quem governava os municípios eram chamados os intendentes municipais. Sua inauguração, ela originalmente se chamava a Rua Imperatriz e foi renomeada para a Rua 15 de Novembro em 1889. O governador daquela época era o nosso primeiro presidente do Brasil, chamado Marechal Deodoro da Fonseca. Ele foi presidente do Brasil desde 1889 até 1891. Paraná Francisco Xavier da Silva era o governador da cidade e Curitiba Atanagildo Pinto Martins, ele era um dos intendentes que governava os municípios. Em quinto lugar vem a Rua Augusta, em São Paulo. A sua inauguração chegou no final do século XIX. Os governantes daquela época era o nosso primeiro presidente do Brasil, Deodoro da Fonseca, e quem governava as cidades de São Paulo se chamava Prudente de Moraes. E quem governava os municípios era Antônio Prado. Ele era o prefeito. Em sexto lugar vem a Rua das Laranjeiras, no Rio de Janeiro. A sua inauguração começou no século XIX. O governador da época era o imperador Dom Pedro II. O governador da cidade, que era das províncias, né, eram vários presidentes, como Francisco José Furtado. E
os municípios eram governados por intendentes municipais. Em sétimo lugar, vem a Rua do Imperador, em Petrópolis, Rio de Janeiro. A sua inauguração começou desde a década de 1840, durante a construção da cidade de Petrópolis. Quem governava o país era o imperador Dom Pedro II. Quem governava as províncias era como Francisco José Furtado. E quem governava os municípios era Coelher. Ele foi engenheiro responsável pela construção da cidade sob a supervisão imperial. Em oitavo lugar vem a Rua Chile, em Salvador, Bahia. A sua inauguração foi no século XIX. O governador geral era o imperador do Brasil, Dom Pedro II. Haviam vários presidentes de província, né? Como, por exemplo, Francisco Gonçalves Martins. E quem governava os municípios eram os governadores intendentes. Em nono lugar, vem a Rua do Amparo, Olinda, Pernambuco. Isso foi no século XVI. Os governadores daquela época, quando o Brasil ainda era colônia, era governado por Duarte Coelho, o capitão destinatário de Pernambuco, que isso durou de 1534 até 1554. Duarte Coelho, ele era o capitão e ele também governava as cidades, mas quem governava o país naquela época era o rei de Portugal. E em décimo e último lugar vem a Rua dos Andradas, em Porto Alegre. A sua inauguração chegou no século XIX. O governador da época do Brasil era Dom João VI. Ele era o rei de Portugal. O Rio Grande do Sul, quem governava era Sousa Neto, o presidente da República da época. E quem governava os municípios se chamavam governadores intendentes. Essas foi a história da inauguração de 10 ruas famosas do Brasil. Foi um vídeo um pouco complicado, porque eu tive que ir fundo na história dessas inaugurações. Mas espero que tenha sido um bom vídeo, que vocês tenham conseguido tirar bom proveito. E eu, por outro lado, vou ficando por aqui. Até o próximo vídeo. Tchau!